volto a falar sobre isso, né? Temos sido agentes de transformação de vidas, guiados pelo Espírito Santo de Deus? Outra reflexão que vale a pena aqui nós pararmos para pensarmos. Será que nós temos sido esses agentes de transformação de vidas? Naturalmente que guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia, nos exorta, não é isso também que eu sempre comento, né? Nos ensina, nos corrige. Último tópico, e depois partindo para a conclusão, quarto tópico diz assim: recebendo de Deus ousadia e intrepidez para testemunhar. Em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7, o que Paulo diz a Timóteo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, né? Mas de poder, de fortaleza e de amor e de equilíbrio, ou seja, de moderação. Vamos repetir? 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Vemos assim uma igreja o quê? Corajosa, ousada e intrépida, da qual se dizia: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Isso vocês vão ver em Atos 17, 6, a partezinha final, B. Quando Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, nós temos que viver atemorizados. Não vou falar não a palavra, não sei como é que ele vai receber, né? Mas nos deu espírito de poder, espírito forte, de fortaleza. Ele também nos deu um espírito que de amor. Nós temos que falar com amor a pessoa, né? Afinal, um dia nós já estivemos naquela situação, né? Um espírito de equilíbrio. Então devemos ser igreja corajosa, ousada, intrépida, né? Da qual mesmo se dizia aquilo lá que eu li agora, Atos 17, 6, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui, a despeito da inveja de quem? Dos judeus e de gregos religiosos. Eles tinham inveja daqueles homens intrépidos e corajosos que falavam de Jesus. Sobre os Tessalonicenses, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quem nos elege? É Deus. Quem nos escolhe? É Deus. Então, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Glória a Deus por isso, né? Por Ele ter um dia nos escolhido. Porque por vós, preste atenção no que diz o versículo seguinte, 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Aleluia! Se espalhou. O 9. Porque eles mesmo anunciam de nós, como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O Deus Pai. Ele nos ama assim, Ele é Deus bom, né? Assim como Jesus, Deus Filho. Vejamos agora uma coisa muito interessante que eu achei nesse estudo. Eu trouxe para os irmãos que eu achei fantástico. É ver o impacto que a ousadia e a intrepidez na vida da igreja primitiva, né? Ver o impacto que ela teve fazendo-a crescer, fazendo-a
crescer. Vamos ver o crescimento da igreja? Muito interessante. Repare, tudo começa com 12 discípulos, né? A gente pode ver isso em Mateus 10, 1-4, Lucas 9:1. Bom, vou falar rapidinho, porque eu quero que vocês vejam o crescimento. Depois passa para 70 discípulos, relatado em Lucas 10:1. Depois 120, Atos 1:15. 3.000 batizados, Atos 2:41, 5.000 convertidos, Atos 4:4 fala sobre esses convertidos, 5.000. E o número continuava crescendo ao ponto de perder a conta, 5:14, Atos fala isso. Sabe como é que Atos 5:14 refere-se? Multidão dos que criam no Senhor, quer dizer, tanto homens quanto mulheres, né? Crescia cada vez mais. Depois vocês vão lá em Atos 5:14, ver se não fala assim. Multidão dos que criam no Senhor. Estavam em 5.000 convertidos, né? E eu acho que essa conta não é estática, ela se soma aos 3.000 batizados, aos 120, ela é um somatório, mas tudo bem. Agora já está em multidão. Mais crescimento, inclusive, com a conversão dos sacerdotes. Atos 6, de 1-7. E depois, os cristãos não se espalham devido à perseguição? Lembra que eu falei há pouco? Hein? Lá pela Ásia, né? Norte da Europa, ali, eles se espalham. Então, quem vai ler 8:1 e 8:4, eu vou ler. Vamos ver Atos 8. Eu vou abrir, porque vale a pena nós vermos isso. Atos 8:1. Eu vou ler o Atos 8:1. Achei, tá aqui. Vou ler para vocês, olha só. É o evangelho lá em Samaria, né? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Agora, 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Então, olha aqui, as igrejas passam a ser edificadas e multiplicadas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E essas igrejas tinham paz. Atos 9:31 diz isso. Aldeias inteiras de Lida e Sarona, aldeias, agora são aldeias inteiras, se convertem ao cristianismo, tornam-se cristãs. Aí 9:35 de Atos vai falar, gentios se convertem a Cristo. Agora já estamos em Atos 13, do 48 e 49, né? Igrejas passam a ser erguidas na Ásia Menor e na Turquia, né? Aí já estamos em Atos 14, 1-28. Igrejas fundadas na Europa, Atos 16, 5, 16, 11, 12 e 17, 4 vai falar nisso. Olha as igrejas aí se multiplicando. Milhares de judeus tornam-se cristãos. Atos 21, 20. A igreja que deseja fazer a diferença neste tempo, como a nossa igreja, amada Igreja Batista faz, precisa resgatar sua intrepidez, a sua coragem para o quê? Testemunhar do poder e da graça de Deus a todas as pessoas e nações. Ok? Vamos à conclusão. Na igreja, muitas vezes preferimos o café com leite, ou seja, a mesmice, né? Porque de alguma forma isso nos dá o quê? Segurança e tranquilidade. Concordam comigo? Mas será que se permanecermos só na nossa zona de conforto,
indo ao templo, né? Sentando ali nos bancos da nossa igreja, ouvindo o culto e voltando para nossa casa, estaremos agradando a Deus, edificando a igreja, cumprindo o ID de Jesus para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus e se salvem? Eu estou com um fiapo aqui de cabelo me fazendo cócegas. Sempre ele vem aqui e me importuna. Será? Ou deveremos estar engajados por amor e em amor em nossa igreja, em uma ou mais ações, né? Táticas evasivas, como eu batizei, né? Que certamente nos conduzirá porta fora para levarmos as boas novas de Cristo aos cansados e oprimidos? Existem muitas ações na nossa própria igreja e nós podemos estar engajados numa delas para falar do amor de Deus, né? Capelania prisional, capelania hospitalar. Existem tantas ações que eu não vou citar todas porque eu vou provavelmente esquecer de uma, mas é só vocês pensarem bem do que vocês podem mais fazer para Deus. Bem, sabe como é que eu imagino? Vocês já se imaginaram? Agora eu vou transformar numa pergunta. Vocês já se imaginaram fazendo parte de um exército silencioso de cristãos, vamos assim chamar, né? Em todo o mundo. Quer dizer, é um exército imenso, mundial, que estivesse marchando no mesmo instante em direção às almas perdidas e sedentas, levando a mensagem de amor e esperança de que só o nosso Senhor Jesus Cristo tem? Já se imaginaram que nós podemos fazer parte desse exército? Podemos ser os soldados de Cristo, marchando em direção às almas perdidas? E eu falei em escala mundial porque eu acredito que seja, a todo instante tem alguém falando da palavra de Deus. Então é como se fosse mesmo um exército marchando silenciosamente em busca dessas almas, ou em direção a essas almas, guiadas pelo Espírito Santo. Que sejamos assim, né? Mas por essa situação que estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, de confinamento, fica literalmente impossível marcharmos, sairmos das nossas residências e irmos e atuarmos até mesmo, né, numa dessas campanhas para levarmos a palavra de Deus. Mas as redes sociais estão aí para nos ajudar. Como eu falei também anteriormente, nós podemos fazer, usar, né, essas redes, o que for melhor, uma mensagem, nem que seja um telefonema, e nós podemos, guiados pelo Espírito Santo, a obra de Deus não pode e não deve parar. E certamente Ele nos ajudará e nós usaremos a nossa criatividade para que a igreja continue a marchar, né? Porque esse é o objetivo da igreja. Queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo aula, até o próximo vídeo aula, né? E eu peço a Deus nesse instante, minhas palavras se transformam numa oração, que Ele abençoe a cada família constituída por cada um de vocês que assistiram esse vídeo aula. Até breve, né? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.